Então eu fiz aqui 9 pontos que eu quero refletir rapidamente com você, porque me ensinou. São as 9 lições que eu tirei daquele bem-te-vi. Engano, foi terça-feira, quando eu estava de manhã, antes do meu café da manhã, mexendo no computador após as orações, preparando algum texto para a rádio, eu escutei um barulho na porta. A porta que é de ferro, né? Então tinha um barulho assim, ó. Eu falei, mas o que é isso? Pensei que era um gato, um bicho. Hora que eu olhei da janela, eu vi um bem-te-vi, com a pena toda daquele jeito. E a perna dele, as perninhas dele e uma das asas estavam com um pedaço de corda de nylon. Eu pensei, deve ter passado a noite inteira aí. Falei, vou fazer uma obra de caridade, não vou matar o bichinho, vou soltá-lo, né? Hora que eu abri a porta e ele me viu, aí eu falei com ele, eu vou te ajudar. Meu filho, ele não quis me escutar. A hora que ele me viu, ele foi desesperado. Ele ficou pulando e tentando voar. E quanto mais ele mexia, mais ele machucava. Eu falei, mas eu não estou entendendo, eu estou querendo ajudar. Com muito custo, eu peguei o bem-te-vi. E ele, ó, senti no peito dele o coração, ó. Falei, coitado, vai sofrer um infarto daqui a pouco. Deixa eu libertar depressa. Aí eu fui tentando ver onde que estava o início do nylon. Aí eu vi que estava solto. Aí eu fui tirando da perninha, tirando da asa. Me bicou 3 vezes o ingrato. Eu falei, não me bica não, estou te ajudando. E a dona Gilca lá, ai padre, ele vai voar? Eu falei, não sei, vamos fazer a nossa parte aqui, né? Aí fui tirando a cortinha de nylon, fui tirando, tirei tudo. Eu não sou doido de jogar o pássaro para cima, né? Aí eu peguei o passarinho e pus lá na varanda. E eu fiquei olhando para ele. E ele quietinho olhando para mim. Eu falei, meu Deus, na minha cabeça, eu acho que ele achou que ele estava preso ainda. Que se eu fosse ele, na primeira oportunidade, ó, eu voava. Ele ficou quietinho assim, ó, e o coração, ó. Eu falei, coitadinho, gente. Aí eu bati o pé, ele fez meio assim, ó. Eu dei uma palma, aí ele assustou. Aí quando ele abriu a asinha e viu que estava tudo ok, né? Aí ele deu um voo, pousou ali na cerca da casa paroquial, no murinho, e ficou lá. Eu falei, o que ele vai fazer agora? Aí parece que ele viu que estava tudo bem, né? Aí ele começou a arrumar as penas com o bico, foi colocando as penas no lugar, mexeu a perninha para trás, para ver se estava solta mesmo, né? Abriu as asinhas. Aí eu olhei para ele e me falou, bem te vi. Eu falei, bem que eu te vi antes, né? Senão você tava na água, né, meu filho? Aí ele voou, e até hoje eu não vi o bem te vi mais. Depois eu indo para a rádio, geralmente eu vou rezando, me veio na minha mente que aquele bem te vi representava tantas vezes a minha vida. E eu, que o ajudei, representava na minha vida Jesus. Então eu fiz aqui 9 pontos que eu quero refletir rapidamente com você, porque me ensinou. São as 9 lições que eu tirei daquele bem-te-vi. Eu já ensinei você, em outras missas da família, que nós devemos ser eternamente alunos. Tudo aquilo que nos acontece quer nos ensinar alguma coisa. Eu já não disse aqui muitas vezes? Nós ficamos reclamando, xingando. Vai chegar na rádio atrasado, essa porcaria desse passarinho enrolado. Não, filho, você tem que olhar o que ele quer me ensinar. Por que ele caiu na minha casa e não caiu na casa do vizinho? Por que não foi ontem nem amanhã, mas hoje? Tudo tem um sentido. Eu aprendi com esse bem-te-vi 9 lições ou 9 questionamentos. Primeiro, quando eu fico lembrando daquele bem-te-vi, a pergunta que Deus me faz é: ele já estava enrolado, foi liberto, está livre. E na sua vida, Padre Christian, o que é que está enrolado? Na sua vida, o que está enrolado? O que não está do modo como você gostaria? Quais são as suas frustrações, as suas tristezas? O meu sonho era trabalhar onde eu estou, e agora enrolei. Não é nada daquilo que eu pensei. As pessoas não são tão amigas, o salário não é tão assim. Não é uma situação parecida? Padre, o meu sonho era casar. E aí, casei. E a conclusão? Enrolei. Não era o que eu sonhei. Tudo diferente. E daí tem gente que está enrolado no namoro, tem gente que está enrolado com dinheiro, tem gente que está enrolado com doenças. Então aquele bem-te-vi estava enrolado numa cordinha de nylon. Qual é a nossa? Segundo, há uma leitura em Hebreus 12:12 que me diz: firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. O que é mão cansada? Não segura nada,
né? O que é joelho enfraquecido? Não me segura. Tem gente que não segura nada e não está segurando nem a sua própria vida. Quando eu olhei para aquele bem-te-vi, ele tinha cordinha de nylon nos pés e nas asas. A asa do passarinho, como se fosse a nossa mão. Aí eu vi que ele estava enrolado nos pés e nas asas. Na minha vida, nos pés e nas mãos. Quando a polícia prende um delinquente, ela algema o quê? As mãos. E quando ele é muito perigoso e dá num presídio, além de algemar as mãos, eles algemam o quê? Por quê? O caboclo não vai fugir. Quantas e quantas vezes nós estamos amarrados nas mãos, você não sabe como fazer. E quantas vezes nós estamos amarrados nos pés, você tem 2 caminhos para escolher e você não sabe qual decisão tomar. Tem hora que você chega na sua vida que é uma bifurcação. Eu vou ou eu não vou? Eu digo ou eu não digo? Eu tento ou eu não tento? Eu quero ou eu não quero? Enquanto você não escolher, você não vai caminhar. É impossível caminhar em 2 caminhos ao mesmo tempo. E nem todos os caminhos são para todos os caminhantes. Segunda lição que eu tirei: quanta gente está com as mãos e os pés enrolados porque não tomam a decisão que deveriam tomar há muito tempo, porque falta coragem. Você sabe na sua vida o que não vai bem, ou não sabe? Você sabe. Você sabe na sua vida o que te causa sofrimento. Você sabe a situação que não tem futuro. E você não toma a decisão. E você fica esperando que o outro dê o primeiro passo. O outro não vai dar o primeiro passo. Você está como aquele bem-te-vi, com os pés enrolados, com a asa enrolada, sem poder andar, sem poder caminhar e longe de voar. Terceira lição: se eu ficasse olhando aquele bem-te-vi e pensasse assim, vou ficar aqui de espectador, vamos ver que hora que ele vai conseguir desenrolar. Qual seria o fim do bem-te-vi? A morte, ele iria morrer. O que isso me ensinou? Quando eu estou enrolado, se eu tentar desenrolar sozinho, eu vou ficar mais enrolado. Tem gente que está enrolado porque não procura a Deus. Eu dou conta, eu me liberto sozinho. Não estou enrolado, mas a hora que eu quiser, eu desenrolo. Eu estou embaraçado, mas a hora que eu quiser, eu desembaraço. Mentira! Porque a palavra me diz: conhecereis a verdade. Quem vai nos libertar é Jesus. Não é você que vai se libertar. Está enrolado, está embaraçado, deixa Deus pegar você. Deixa Deus carregar você. Outra coisa que me chamou a atenção foi que quanto mais, é a lição 4, ele tentava se soltar, mais ele machucava. E eu vi que ele estava se machucando, mas ele tinha medo de mim. Esta foi a lição 5. Eu não era a origem do problema dele, eu era a solução, mas ele tinha medo de confiar em mim. Eu tentava pegar e ele tentava fugir. Quantas pessoas acham que Deus não é a solução, mas é a causa do problema? Tem medo de Deus, não reza, foge da palavra, foge da igreja. Eu aprendi o contrário. Eu tenho que me deixar libertar, eu tenho que me deixar carregar, eu tenho que me deixar tocar. Versículo 6, ou melhor, lição 6. Estava lá tirando o nylon, coraçãozinho batendo. Na hora que eu fiz assim para fazer uma gracinha, me deu uma bicada. Aí eu falei assim: ingrato, eu estou te libertando e você me bica? Quantas e quantas vezes eu fiz isso com Deus? Deus estava me libertando e eu estava bicando a Deus. Ah, Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus não quer saber de nada. As mãos de Deus não são para nos prender, as mãos de Deus são para nos libertar. Repita comigo: Deus não é a causa do meu problema, Deus é a solução do meu problema. Se aquele bem-te-vi soubesse disso, hein?
Se aquele bem-te-vi soubesse disso. Sétima lição que eu aprendi. Depois que eu tirei a linha do bem-te-vi, eu coloquei ele no alpendre. Ele fez o quê? Nada. Ficou. Não se acostume com o nylon do pecado que envolveu a sua vida. Não se acostume em não voar. Não se acostume em não sonhar. Não se acostume em não arriscar. Eu fiz a minha parte, mas o bem-te-vi tinha que fazer a parte dele. O que eu podia eu fiz, que foi libertá-lo, mas eu não podia voar por ele. Aquilo que Deus pode, Ele faz. Mas você tem feito a sua parte? Você tem arriscado voos mais altos? Você tem arriscado fazer aquele curso que você tanto queria, mas por causa de crítica você não fez? Você tem arriscado em dizer para a pessoa dos seus sentimentos, ou um medo de ser rejeitado não deixa? Você tem arriscado em ser melhor, em fazer diferença, em trabalhar melhor, em arriscar um outro curso, um outro trabalho? Você tem arriscado? Tem gente que já está livre, mas está igual aquele bem-te-vi, ó. Vamos ver o que acontece. Não vai acontecer coisa boa. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Uma coisa que eu não entendi, e até agora eu estou sem entender. Enquanto ele estava amarrado, ele tentou voar de todo jeito. Depois que eu libertei, ele não quis voar mais. Tem gente que está assim, não está? Enquanto nós estamos errados, tentamos ser felizes de todo jeito e não chegamos a lugar nenhum. Quando a gente encontra Deus e Deus liberta, muita gente para de sonhar. Ah, tá bom, não quero mais. Não, Deus nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. A consequência é a liberdade verdadeira. Oitava lição que eu tirei: eu tive que bater o pé e dar palma para ele acordar. Tem hora que Deus bate palma para a gente acordar, que nós estamos dormindo. Qual é a palma que Deus já bateu para nós? Pode falar ou não? São os problemas que aparecem. Tem gente que só reza porque apareceu um problema. Tem gente que só se converteu porque apareceu uma doença. Tem gente que só procurou igreja porque se arrebentou. Se tivesse, meu filho, ó, voando no céu anil, não estava nem tchum para as coisas de Deus. Tem hora que Deus bate uma palma e fala: vamos acordar para a vida, vamos voar, vamos sonhar, vamos conquistar. E a última lição que eu tirei: passado o susto, o passarinho foi, e eu fui para a rádio, e a vida continuou. Ter problemas é normal. Viver sempre com problema não é normal. O problema ele tem que passar. A tribulação ela tem que ser vencida. O desafio tem que ser superado. Eu tenho problemas, mas eu não sou um problema. Eu passo por tribulações, mas a minha vida não é uma tribulação. Porque se aquele bem-te-vi continuasse enrolado na cordinha de nylon, o fim dele seria a morte. Meu irmão e minha irmã, olha para cá. Falar que tem fé na hora da festa, na hora da saúde, na hora que uma criança nasce, na hora que você ganha um prêmio na loteria, isso até os bobos fazem. Tinha até um bobo que não era bobo nada. Ele estava no boteco, um cara chegou e falou assim: quer ver como aquele cara ali é bobo? Quero. Ô Tião, oi, vem cá. Vem cá. Ô Tião, vou fazer uma brincadeira com você aqui. Eles tiraram uma nota de 100 e tiraram uma nota de 10. E falaram com ele: escolhe uma das duas. Pegou a de 10. Aí ele foi embora, todo mundo na mesa rindo. Falou assim: viu? Esse é o Tião, mais bobo não tem. Tinha uma nota de 100 e uma nota de 10. E o bobo pegou a de 10. Um empresário na mesa falou assim: Tião não é bobo é nada. Ele falou assim: Tião, vem cá. Oi, só nós dois aqui. Por que que toda vez que eles colocam uma nota de 100 e uma de 10, você pega de 10? Porque eles acham que eu sou bobo e eles vão fazer o teste várias vezes. O dia que eu pegar de 100, eles não brincam mais não.
É verdade ou mentira? Meu irmão, tem hora que você tem que ser esperto nas coisas de Deus. A hora que você tem que provar que tem fé é no momento que você estiver enrolado, embaraçado, querendo andar e não anda, querendo voar mas não voa, e você consegue dizer: eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu espero em Deus. Aquele passarinho voando lá em cima, livre, feliz, ele dizer que crê é muito fácil, ele está até mais perto de Deus. Quero saber que aquele passarinho está todo enrolado, todo embaraçado, no chão, sendo presa fácil para tudo que é predador, e ele dizer: eu confio em Deus. Se a primeira é fé circunstancial, eu sou feliz, eu creio porque tudo está bem. A segunda é fé de opção, é fé de vida. Aconteça o que acontecer, eu tenho fé. Esta é a fé que nós devemos ter, enrolados ou não, embaraçados ou não, voando ou não, eu creio em Jesus, e no momento certo Ele vai me ajudar e minha vida vai desembaraçar. Essa situação que eu estou, ela vai se resolver. Mas como, padre? Preste atenção naquilo que você anda falando e naquilo que você anda fazendo. Pese na balança de Deus os sentimentos que você carrega no seu coração. Coração mau não desembaraça. Coração rancoroso não desenrola. A pessoa vai ficando mais enrolada ainda. Ah, eu não vou em tal lugar porque fulano está lá, então eu não vou. Está perdendo você, porque fulano está lá achando uma beleza. Ah, eu não cumprimento tal pessoa. Aí você vai colecionando embaraços na vida. Ah, eu estou embaraçado com meu vizinho, não cumprimento ele. Eu estou embaraçado com meu colega de trabalho porque falei alguma coisa com raiva. Eu estou embaraçado com a minha namorada porque a traí. Estou embaraçado com meus pais porque perdi a confiança deles. Eu estou embaraçado nas minhas finanças porque eu gasto mais do que eu recebo. Eu estou embaraçado com meu melhor amigo porque eu falei o que eu deveria calar. Você está entendendo como que a vida vai embaraçando? Como que desembaraça, gente? Começa a fazer o certo e evitar o errado. Mexa a sua língua menos e abra o seu ouvido mais. Temos 2 ouvidos e uma boca. É para você ouvir o dobro do que você fala. Imaginem só se o nosso ouvido fosse aqui e uma boca de cá, uma de cá. Além da gente ser feio com o diabo, ninguém aguentava, meu filho. Com uma boca ninguém já está aguentando, imagina com 2 bocas. Deus que me livre, hein? Então é para você ver que nós temos que prestar atenção nas nossas opções, que muita gente faz o contrário. As ações são minhas, mas as consequências são de Deus. Você já pensou nisso? A pessoa está vivendo tudo errado, enquanto está tudo certo, tudo bem. Hora que dá tudo errado, ah, por que, meu Deus? Por que Deus fez isso comigo? Porque as ações são suas e as consequências são de Deus. Se as ações são suas, igualmente suas as consequências. O que é conversão? Não me liga de hoje. Conversão é desembaraçar-se, é desenrolar-se, é você ter uma vida livre e não uma vida presa. Repita comigo: nenhuma prisão provém de Deus. De Deus é só liberdade. Amém? Eu não vou entrar aqui em exemplos não, porque vocês são inteligentes e você sabe que um pingo é letra para quem sabe ler. Nenhuma prisão é de Deus. A porta da prisão já está aberta, mas Deus não vai te tirar de lá. O que Ele podia abrir a porta, você tem que querer sair de lá. Tem muita gente presa que gosta. Tá ruim, mas eu gosto. Tá difícil, mas eu gosto. A porta tá aberta, mas eu acostumei. Então, meu filho, com perdão da palavra, vá se danar para lá. Se você quer ficar preso, se você não quer que a sua vida se desenrole, você está gostando de sofrer, então você é um masoquista, e o sofrimento tende a aumentar. Se alguma coisa está doendo, eu tenho que mudar. Quando dói alguma coisa em mim, o que eu faço?
Ai, gostoso. Ai, que delícia. Ai, não. Ô doutor, tá doendo aqui, ó. Eu quero me livrar daquela dor. Quando eu pego uma panela quente, e eu não sabia que ela estava quente, e na hora que eu a pego, aquele calor vai no meu cérebro manda o sinal pro dedo, tá queimando. Qual é a minha tendência? É soltar na hora. Tem um alfinete na sua gaveta, no meio das suas coxas, ou talvez alinhavando uma roupa. Quando o seu dedo esbarra nele, qual é a sua reação? Ou não é assim que funciona? Por que tudo que nos faz sofrer, a gente tende a se afastar, mas não fazemos o mesmo na área sentimental e na nossa área espiritual? Tá sofrendo, mas eu gosto. Tá te alfinetando, mas eu gosto. Meu irmão, se você não mudar, você vai continuar embaraçado, você vai continuar enrolado, porque o que Deus podia, Deus já fez. Eu preciso te contar sobre algo que vai começar no dia 18 de maio. Se você já acordou no meio da noite sem conseguir voltar a dormir, se você já rezou, pediu, chorou diante de Deus e mesmo assim aquele peso continuou no peito, este convite é para você. A partir do dia 18 de maio, o canal Cristão Blindado vai promover uma campanha de oração ao vivo. 21 dias, 21 encontros, todo dia às 8 horas da manhã. Não é uma aula, não é uma palestra, é oração, ao vivo, juntos. 21 dias orando contra a ansiedade, o desânimo e aquele cansaço interior que a gente carrega em silêncio há tempo demais. Sabe o que eu aprendi? Que a ansiedade não é falta de fé, que o desânimo não é fraqueza, que existe uma razão bíblica para tudo isso acontecer e existe um caminho de volta. Durante esses 21 dias, vamos caminhar juntos por esse caminho. Cada dia com uma palavra de Deus, cada dia com uma oração que vai direto ao coração, cada dia um passo a mais na direção da paz que Deus prometeu. A Bíblia diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você. Mesmo nas noites sem sono, mesmo nos dias em que a fé parece não ser suficiente, mesmo quando você não sabe mais como pedir. E para quem quiser ir mais fundo nessa jornada, para quem quiser ter um material para acompanhar esses 21 dias, com orações, reflexões bíblicas e práticas diárias para levar para casa, o Diário de Libertação está disponível. É um material criado especialmente para esses 21 dias, para você orar aqui ao vivo de manhã e continuar a jornada no silêncio da sua casa. O link está na descrição desse vídeo. É só clicar, acessar e começar. No dia 18 de maio, às 8 horas da manhã, você não precisa estar com tudo resolvido. Você não precisa estar bem. Você só precisa aparecer. O canal Cristão Blindado vai estar lá. E Deus, como... Responde, pois, ó Maria, no teu caminho o que havia. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. Queridos irmãos e irmãs, este estribilho está na sequência pascal que nós cantamos hoje. A igreja proclama a nós e ao mundo que Jesus não ficou no túmulo, Ele ressuscitou. É muito importante conhecer, claro, a vida de Jesus, a palavra de Jesus, a presença de Jesus nos 33 anos que Ele ficou aqui, mas é necessário, sempre que possível, conhecer as Escrituras, o Antigo Testamento, que aponta para Jesus Cristo. Nós ouvimos o Evangelho com vários olhares. Nós temos o olhar de Maria Madalena, é um olhar de desespero. A pedra foi rolada, tiraram o Senhor do túmulo. Nós temos o olhar de Pedro, que é um olhar atento. Ele vê os sinais, o lençol no chão, o pano que estava no rosto de Jesus dobrado à parte. É um olhar atento, um olhar que atesta. E nós temos o olhar de João, que é o olhar da fé. Ele viu
e acreditou. O final do Evangelho ilustra tudo isso que nós ouvimos. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Quando nós falamos, meus irmãos, de Jesus Cristo, a história de Jesus, ela não começa na anunciação de Gabriel. Ali é o mistério da encarnação, mas a história de Cristo, ela começa em Gênesis. Depois convido os que quiserem a ouvirem a pregação que está disponível aí no nosso canal, da nossa vigília pascal, ontem à noite, onde todas as leituras do Antigo Testamento apontavam para Jesus, para o Messias. E quando você compreende a Escritura, você vai compreender que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus, nas próprias pregações dele, ele foi em vários momentos no Antigo Testamento e apontou que aquilo que estava lá se realiza cá. Cito a serpente de bronze de Moisés. O texto, vocês conhecem o contexto, né? Jesus vai dizer assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado e atrairá todos a ele. O Pai atrairá. No Antigo Testamento, Moisés; Novo Testamento, Jesus Cristo. O povo estava com fome e começaram a reclamar com Moisés: nós saímos do Egito, onde tínhamos batata, e agora vamos morrer de fome no deserto. Ele intercede pelo povo e Deus disse: o povo ao entardecer, isso aqui é muito importante, o povo ao entardecer vão comer carne, e ao amanhecer pão. À tardinha pousaram um tanto de codornizes. Eles mataram as codorninhas e comeram. Por que as codornas vieram ao entardecer? Porque ela é carne. Por que eles comeram as carninhas dela? Porque o sacrifício no templo dos cordeiros, eles eram realizados ao entardecer. E pela manhã vocês vão comer pão, que é o maná. Por que pela manhã? Porque é na manhã pascal que o pão da vida ressuscita com esplendor e glória. Se lá tinha as codornas e o maná, Jesus diz no capítulo 6 de João que ele é o verdadeiro pão do céu. Um outro episódio, eles estavam com sede e reclamaram com Moisés: nós estamos morrendo de sede. Moisés intercede pelo povo e Deus disse: fira a rocha com teu cajado. Moisés cutuca a rocha com o cajado e ela cospe água. E as pessoas beberam, tomaram banho, encheram as vasilhas, deram de beber aos animais. Esta rocha é Cristo. Assim como Moisés fere a rocha, o soldado Longínios abriu o coração de Cristo com uma lança. Como Moisés golpeia a rocha, o soldado golpeia o coração de nosso Senhor. E ali jorrou sangue e água. Quando o Mar Vermelho se abre e aquele povo passou a pé enxuto, ali era uma prefiguração do nosso batismo, que quando o Egito entrou, o mar voltou e não sobrou ninguém, morreu carros e cavaleiros. Assim é o nosso batismo. Uma vez batizados com Cristo, morremos para o pecado e ressurgimos para a vida nova. Todos conhecem Jonas, o profeta, que foi enviado por Deus à cidade de Nínive. Ele teve medo e ele vai para Tarsis. Ele fugiu de Deus.
tudo deu errado para ele. Ele é jogado do navio, uma baleia o engole, ele fica 3 dias no útero da baleia e a baleia o vomita na praia. Ou seja, ela engole um fujão, ela vomita um profeta. Ele disse: agora eu vi que Deus está comigo, eu vou a Nínive. Jesus vai citar este texto dizendo que assim como Jonas ficou 3 dias no útero da baleia, Jesus ficaria 3 dias no túmulo. Por isso, vida nova. E daí por diante. São inúmeros textos do Antigo Testamento que apontam para Jesus enquanto o Cristo e Messias. E se não conhecemos as profecias, e se não conhecemos a palavra, e se não temos tempo de ler a palavra, estudar a palavra, ruminar a palavra, o evento pascal, ele passa despercebido. Parece uma coisa rotineira, parece uma coisa normal, e não é. A igreja nos convida todos os anos para neste dia celebrarmos o dia maior, o dia da ressurreição, que se torna o primeiro dia. O evangelho que nós escutamos, ele começa assim: no primeiro dia da semana. E por que o evangelho vai dizer no primeiro dia? Porque Deus criou o mundo em 6 dias, ele descansa no 7º dia. Na primeira criação houve um primeiro dia, houve um segundo dia, houve um 6º dia e houve um 7º dia, que é o Shabat, é o descanso, Shabá. Deus descansou. Com a ressurreição de Cristo, a humanidade toda é recriada. É como se começasse de novo. Então lá na obra da criação houve o primeiro dia, mas o dia que Jesus ressuscita se torna o primeiro grande dia, no primeiro dia da semana. É por isso, meus irmãos, que nós não somos a igreja do 7º dia. Nós somos a igreja do primeiro dia. Nós somos a igreja do 8º dia. Mas qual que é o 8º dia? O domingo pascal. Deus cria o mundo em 6, descansa no 7º, Jesus ressuscita no 8º dia. Este 8º dia é o primeiro dia da nova criação. Por isso que domingo é dia de missa. Por isso que domingo o católico precisa ir à igreja, porque é a nossa Páscoa semanal. Este ciclo de 7 dias, sempre haverá o primeiro dia da semana. É por isso que segunda chama segunda. É o segundo dia depois do principal. Então temos domingo, o primeiro dia, o principal dia da semana. Temos o segundo dia depois, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Quando foi mudado o calendário pelo Papa Gregório, era para ter colocado sétima. Então seria domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima-feira. Voltava para o domingo. Conservou-se o sábado. Por que se conserva o nome sábado? Lembrando da primeira aliança, a aliança do Antigo Testamento, o dia do descanso de Deus, que é o Shabat. E depois deste, aí vem o primeiro dia da semana, que é o domingo. E foi exatamente no primeiro dia da semana que Maria Madalena vai buscar Jesus. Grande é o seu amor, mas ainda pequena a sua fé, ou o seu entendimento. Ela amava Jesus Cristo e não podia ficar longe dele, nem que fosse pelo cadáver. Então ela não vai buscar o Cristo vivo, ela vai buscar o Cristo morto e ela não encontra. Cuidado, meus irmãos, com o Cristo que você busca, que você pode não encontrá-lo. Madalena foi buscar um Cristo inexistente, um Cristo falecido, um Cristo derrotado, um Cristo morto. E quando ela vê a pedra rolada, ali é o sinal maior. A pedra rolou, Jesus
ressuscitou. Madalena não conseguiu fazer essa leitura. A visão de Madalena estava presa ainda na matéria da carne, e ela vai interpretar a pedra rolada como um sumiço. Eles tiraram o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. A pedra rolada é o primeiro sinal da ressurreição. Qual é o segundo sinal que pode passar despercebido? Os lençóis mortuários, que não tem sentido, pensem comigo, levar um cadáver nu. Não tem o mínimo sentido. Por que levaram o corpo, mas largaram os panos? Então os panos jogados e o pano no rosto de Jesus dobrado é sinal de uma ressurreição, que Jesus já tinha falado sobre isso. Por isso que nós precisamos abrir os nossos ouvidos e entender o que Jesus diz, para que quando acontecer, a fé nos acompanhe. Porque brincam, mas parece-me verdade, que o ser humano tem dois ouvidos, né? Um entra, o outro sai. Porque Jesus fala, nós vamos à missa, reflete, ouve pregação, é primeira leitura, é salmo, é segunda leitura, é evangelho, é pregação do padre, todo domingo. Quando vem a situação na nossa vida, que a nossa fé é provada, ao invés de você dizer, esse sinal é de vida, nós vamos falar, esse sinal é de morte, porque não compreendemos ainda a Escritura. Então os lençóis nos falam de duas coisas. O lençol jogado no chão fala de um fim, e o lençol dobrado do rosto, o soldário, fala de brevidade. Quando aquele lençol é jogado no chão, significa que acabou. Acabou o quê? A morte. Tanto que a igreja vai cantar: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Porque a morte não é boba nada, viu? A morte não é boba nada. Porque quando entrou o pecado no mundo, a morte entrou. E ela devora todos. Ela devora homens, mulheres, crianças, idosos, ricos, pobres, todos a morte devora. Quando Jesus Cristo vem, a morte disse, também será devorado. Também será devorado. E a morte o leva numa sexta-feira, dia 14 de Nisan, na hora 9, 3 horas da tarde. E a morte se deu como vitoriosa. Quem é que vence a morte? Tanto que a gente até fala no nosso cotidiano, né? Tudo na vida tem jeito, só não tem jeito? O pessoal fala isso. Aí a morte foi e acabou com Jesus também. Ela disse, aí ó, tô te falando, ele falava que era vida, a verdade, morreu também. 3 dias depois, Jesus ressuscita, ele vence a morte, e ele nos concede este poder. Aquele que crê em mim, ainda que tenha morrido, ressuscitará. Meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses. Um momento difícil na vida de todo ser humano é a morte. É a morte de quem amamos. Qualquer pessoa que nós amamos é uma morte doída. Só que quando você vê aquele cadáver, aquela urna, aquele sepulcro, você tem 2 tipos de visão. É uma visão de quem conhece a Escritura e uma visão de quem não conhece a Escritura. Chorar, todos vamos chorar. Passar pelo luto, vamos passar. Demorar a equalizar a vida. Sem esta pessoa, cada um tem o seu tempo. Mas olhando para aquele cadáver, nós precisamos lembrar da pedra rolada, do lençol no chão, do soldário dobrado e dos anjos pascais. Aquilo que os anjos falam sobre Jesus Cristo, ele fala sobre aquela pessoa que nós velamos. Ele não está aqui, ela não está aqui, ressuscitou. Depende do nosso olhar.
A morte, meus irmãos, ela pode ser vista como a nossa derrota maior ou como a porta da eternidade, se conhecemos a Escritura. Assim foi. Num restaurante, eu falava sobre isso de manhã, quando você acaba de comer, um restaurante mais refinado, né? Você pega aquele guardanapo de linho, pano, você vai pegar e vai jogar ele na mesa. Esse guardanapo jogado assim, ó, você está falando pro garçom, pro maître lá, que você terminou. Jogou o guardanapo, ele vem, pega o guardanapo e tira o prato. Por acaso você no meio do jantar recebe uma ligação, ou você precisa ir ao banheiro, ou resolver uma questão, você vai pegar o guardanapo do colo, você vai dobrá-lo e vai colocar debaixo do prato, do lado direito, e você vai levantar. Quando o garçom chegar e olhar, ele vai ver o guardanapo dobrado, então ele não vai mexer no seu prato. Esse guardanapo dobrado fala para ele: volto logo, só fui ali. Então nós temos os dois panos nas duas situações. Um pano é jogado, ele viu as faixas de linho deitadas no chão, mas o pano que tinha estado na cabeça de Jesus não estava jogado no chão, ele estava enrolado, dobrado à parte. O pano no chão significa fim. Fim de quem? Da morte. Perdeu. Não vou contar onde não. Teve um lugar que eu fazia pastoral e os jovens quiseram fazer uma encenação no domingo de manhã, mas era uma Páscoa deles, não era uma encenação de Jesus. Era um rapaz, estava nas drogas, no vício, o rapaz ficou no degrau da igreja, bebendo, aí depois os jovens foram catequizando e ele ressuscitou. Então ele morreu para uma vida velha e começou uma vida nova. E a morte, ela perde. Aí alguém vestiu alguém lá de preto, né? Ela ficava assim de lado. Era a morte que queria levar a alma do rapaz lá. Quando ele se converte, etc., aí a morte dá um grito, porque ela perdeu. Aí eu falei assim: ó, que teatro bonito, né? Mas tinha que ter a cereja no final, né? Aí um cara lá deu um soco na morte e falou com a morte assim: game over. Eu falei: meu Deus do céu, tanta coisa para falar, fim de jogo, né? Aí o pessoal bate palma, bate bonito, não ia aplaudir, né? Já que todo mundo está aplaudindo, vamos aplaudir também. Mas ali aconteceu isso. O lençol no chão é Jesus falando para a morte: você perdeu, acabou para você. Mas o lençol dobrado, o soldário, significa a brevidade da volta de Cristo. Ele não ressuscita para ficar longe de nós, mas para estar conosco. E a pergunta esta noite é, meus irmãos, como que nós nos tornamos, como Pedro diz na primeira leitura, Jesus não apareceu a todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia escolhido. Como que eu me torno uma testemunha da ressurreição de Jesus? Muita atenção, muita atenção. Onde que Jesus está? Onde Jesus está? Isso muda tudo. Porque se você sabe aonde Ele está, você vai buscá-lo. E quem busca, vai encontrá-lo. Porque o Evangelho não termina, a Bíblia continua. Depois que Pedro e João, eles voltam, Maria permanece. E ela vai escutar carinhosamente: por que choras? Ela olha, acha que é um jardineiro. Ele vai dizer: Maria, Miriam, Rabone, é Jesus quem a procura. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, quem vai dizer isso é o Papa Bento XVI, na sua coletânea Jesus de Nazaré, que quando Maria Madalena chega ao túmulo e vê a pedra, e ela sai desesperada, quando João chega primeiro, quando Pedro chega depois, quando Pedro entra, quando João crê, quando os dois voltam, quando Maria continua lá, Jesus já estava lá só observando. Ele estava vendo a movimentação. Ele nos vê, Ele
nos observa. Mas nessa confusão que o mundo está, precisamos entender onde Jesus ressuscitado está. Primeiro ponto, Ele está sentado à direita de Deus Pai, glorioso, ressuscitado e vivo. Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de novo há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas Ele não está só lá, senão Ele tinha nos deixado cá. Outra presença real de Jesus na Eucaristia, na hóstia consagrada, na celebração da Santa Missa. Toda vez que você quiser se encontrar com Jesus, vá à missa, receba o seu corpo, o pão consagrado, e Ele fará do seu coração morada. Leia, marque na sua Bíblia, releia, estude, deguste, rumine, decore, pregue. João capítulo 6. João 6 é o texto católico, tanto é que é o texto menos lido ou não lido nas igrejas protestantes, ditas evangélicas, porque é o capítulo que sustenta a Eucaristia, coisa que eles não acreditam. Então nós precisamos entender: Jesus é o pão da vida, Ele é a hóstia consagrada, o Santíssimo Sacramento é Jesus vivo, corpo, sangue, alma, divindade. Hoje na nossa carreata tão bonita, tantos carros pela manhã, a gente não ficava falando Jesus ressuscitou, mas cadê Jesus? Não, é o Espírito, está no céu. Não, Ele estava conosco, nós caminhamos com Ele no ostensório, o Senhor está vivo. Muitas igrejas que não têm a Eucaristia, eles fazem a marcha para Jesus. A Igreja Católica não tem marcha para Jesus, ela marcha com Jesus, que é a festa de Corpus Christi. Ele caminha conosco, Ele está vivo no ostensório. Todo aquilo, o palio, as velas, os anjos, os sinos, o tapete, não é uma representação. Jesus ressuscitado permaneceu na Eucaristia. Mas Ele não permaneceu só na Eucaristia, Jesus está vivo na sua palavra. A Bíblia fechada é um livro qualquer, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus que me fala. Quando você abre a Bíblia, a boca de Deus ela abre e ela fala com você. Tanto é que o incenso, o turíbulo, que a gente usa em missa solene, se incensa ao altar, se incensa o ambão, se incensa a palavra, se incensa o Santíssimo. Por que a igreja tem o incenso? Para mostrar o sagrado. Onde que Jesus está? Ele está na Eucaristia, mas Ele está também na palavra. Existe a bênção do Santíssimo Sacramento. O padre pega o ostensório e faz o sinal da cruz. Se vocês prestam atenção, no final do evangelho, com o evangeliário, tem também o sinal da cruz. A presença de Jesus eucarística nos abençoa, mas a sua palavra também nos abençoa. Onde mais que Jesus está presente? Na sua igreja, nos sacramentos, no batismo, na confissão, no santo crisma, na ordem, no matrimônio, na unção dos enfermos. Os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus. Jesus está vivo, presente, onde dois ou mais se reúnem no nome dele. Ele disse: onde dois ou mais se reúnem no meu nome, eu estarei ali presente. Então a assembleia, a igreja, é lugar onde Cristo se faz presente. Tanto quando o padre diz: o Senhor esteja convosco, a gente responde: Ele está no meio. O que é meio? Que nós estamos ao redor dele. Ele é o centro da nossa fé.
Jesus se faz presente no ministro ordenado, no padre. Tanto é que na missa, quando eu digo assim: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, você não vai comungar o corpo do Padre Christian, não. Tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue. Não é o meu sangue, não. Só que o padre, ele age em persona Christi, é também a presença de Jesus para a sua igreja. Tanto é, atenção, você vai entender muita coisa agora, incensa-se o altar, porque o altar na missa representa Cristo. O padre beija o altar no início e no final da Eucaristia. Incensa-se a palavra, porque a palavra é boca de Deus, Jesus está na palavra. Quando se prepara o altar com vinho e a hóstia que serão consagrados, se incensa. Durante o tempo pascal, se incensa o círio, que é aquela vela que foi abençoada ontem na vigília, é sinal de Jesus ressuscitado, é a chama da vitória da vida sobre a morte. Depois que o padre incensa o altar, incensa o crucifixo, o padre entrega o turíbulo, o acólito vai incensar o padre. O padre é sinal de Jesus para nós também. Mas depois que o padre é incensado, o acólito vai para frente do altar. Geralmente eles fazem assim, ó, e você fica de pé. E ele faz assim, ó. Ele vai incensar vocês também. Por quê? Porque a igreja é sinal da presença de Jesus. Que bonito. Então tudo que é presença de Jesus, a igreja exalta na Santa Missa. Como que nós seremos, meus irmãos, testemunhas da ressurreição, buscando Jesus aonde Ele está. Maria buscou Jesus aonde Ele não estava, tanto que os anjos vão dizer para ela: por que você procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Então busquemos Jesus numa vida de oração, busquemos Jesus na Santíssima Eucaristia, busquemos Jesus na leitura da palavra, busquemos Jesus na sua igreja reunida, busquemos Jesus nos sacramentos, busquemos Jesus no coração do irmão, principalmente aquele que mais sofre. Jesus continua vivo na sua igreja, guiando a sua história. Que nos tornemos, meus irmãos, discípulos da ressurreição, testemunhas da ressurreição, proclamando para o mundo: Jesus ressuscitou. Não vou entrar nisso agora, mas os senhores podem levar para casa o folhetinho da missa e peguem a primeira leitura e grife na sua Bíblia. Esse folhetinho depois você joga fora, mas grife na sua Bíblia a primeira leitura, que é o discurso de Pedro. Aí está todo o resumo da nossa fé em Jesus Cristo. Se alguém perguntar para você: me conta o resumo da história de Cristo, é esta pregação de Pedro. Ele vai dizendo do Antigo Testamento: o Cristo que fez o bem, Ele é morto, é crucificado, Deus o ressuscitou, Ele é testemunha, Ele esteve com Ele. Esta é uma pregação maravilhosa para que você possa rezar esta semana. E por fim, para os senhores saber o que uns ainda não sabem, nós começamos hoje a oitava pascal. A igreja tem duas oitavas: a oitava de Natal e a oitava pascal. O que é esse tal de oitava? São 8 dias que a igreja celebra como se fosse um único dia, porque eu já expliquei para vocês, Deus cria o mundo em 6, descansa no 7º e o recria no 8º. Qual é o 8º? É o primeiro dia, o dia da nova criação, a Páscoa. Aí a igreja tem a oitava de Natal e a oitava pascal. O que é isso? Do dia do Natal, 8 dias para frente, a igreja celebra um dia só, o Natal. Então de hoje até domingo que vem, o domingo da misericórdia, a igreja celebra um dia só. Qual é o dia? A Páscoa. Então a Páscoa se estende, o dia da Páscoa, até domingo que vem.
Então amanhã é Páscoa, terça é Páscoa, sexta é Páscoa, sábado é Páscoa, domingo que vem é Páscoa. É o que a igreja chama de oitava pascal. E nesta oitava pascal nós devemos procurar conhecer o Cristo que ressuscita. Não vou falar que é um dever de casa, é uma sugestão de oração. Você levando o folhetinho, reze essa semana a primeira leitura. Reserva 5 minutinhos à noite, antes de deitar, abra lá a sua Bíblia em Atos, pega o folhetinho da missa, grife lá na sua Bíblia a citação, entenda a história de Jesus. Um outro dia, você pode rezar o salmo desta missa. Este é o dia que o Senhor fez para nós. De hoje a domingo que vem, este é o dia que o Senhor fez para nós. Leia a segunda leitura. Reze a segunda leitura. Se você ressuscitou com Cristo, busque as coisas do alto, onde Cristo está. E aprofunde-se também no Evangelho que aqui terminamos de refletir. E se pergunte: eu me pareço com quem? Com Madalena? Com Pedro? Ou com o discípulo amado? Eu sou aquele que não consigo ver os sinais de Deus e me desespero? Eu sou aquele que vejo, mas não enxergo? Ou eu sou aquele que crê? São as 3 visões do mesmo fato. Que seja, meus irmãos, uma semana de alegria, uma semana de vitória, uma semana de bênção. E não se esqueça, você sabe aonde encontrar Jesus, porque Jesus sabe aonde encontrar você. E numa hora ou outra Ele vai nos encontrar, se deixarmos que Ele nos encontre. Não são vocês que me amam, sou eu que vos amei por primeiro, Ele vai dizer. Não são vocês que me buscam, eu que os busco e lhes concedo a salvação. Não fostes vós que me chamastes de amigo, eu que os chamei de amigos, porque eu vos dei a conhecer a vontade do meu Pai. Se você tem no seu coração esse desejo de conhecer Jesus Cristo, tenha certeza absoluta que Jesus é o primeiro interessado que você o conheça. Verdade, caminho e vida. Aos que estão aqui no santuário, a você que nos acompanha de casa, uma feliz e santa Páscoa. Que tudo isso que nós refletimos aconteça no seu coração e na sua vida. Que a alegria das mulheres que viram Jesus seja a alegria do nosso coração. Ele está vivo. Eu reconheço em todos os sinais da sua presença neste mundo através da Santa Igreja. Ao Senhor ressuscitado, toda honra, toda glória, todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A fim de que o Rei da Glória possa entrar, dizei-nos, quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória é o Senhor Deus do universo. Hosana nas alturas. Bendito és tu que vens em tua imensa misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite para todos. Boa noite. Acolho os que celebram conosco aqui no nosso santuário Frei Galvão em Divinópolis, a nossa missa da noite. Acolho você também que nos acompanha pelos meios de comunicação. Tivemos na parte da manhã a nossa procissão de ramos com os figurantes, Jesus no burrinho, todos aqui abrindo as celebrações, as grandes celebrações da Semana Santa. Para os que não podem participar de manhã, nós temos a missa da Paixão da noite. É domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Aquele rito de bênção de Ramos, a procissão, já fizemos pela manhã. Agora, na parte da noite, nós adentramos no mistério da Paixão. Jesus que entra para Jerusalém para entregar a sua vida.
para o mistério da redenção, levando o seu amor e a sua obediência até o fim. A todos e a cada um, uma boa e santa missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, que nos chama à mesa da palavra e da Eucaristia, nos convida também à conversão. Reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Pregação depois que ela foi aqui realizada. Hoje celebramos o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Na missa da manhã, temos um enfoque também nos ramos. Temos a proclamação da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Temos a bênção de ramos, a procissão de ramos. Entrando na igreja após a procissão, nós temos então o clima já da paixão, onde se lê e se proclama a paixão de nosso Senhor. A igreja traz no mesmo dia 2 evangelhos nos mostrando que a entrada de Jesus em Jerusalém é para a morte. Ele não entra como um rei, como um político, como um revolucionário, mas como servo sofredor, o Cordeiro de Deus que vem tirar o pecado do mundo. Nesta pregação da noite, nós queremos olhar para o evangelho de Mateus. Nós estamos no ano litúrgico A, e no ano A é Mateus, e ver quais são as profecias que vão se cumprindo na vida de nosso Senhor. Só se entende bem o mistério celebrado na morte, na paixão e na ressurreição de Cristo quem entende um pouco as profecias do Antigo Testamento que apontam para Jesus. Nós temos na parte da manhã, e quero voltar somente a este texto, o Salmo 117, que traz a questão do Hosana. As pessoas não sabem muito bem o que significa a palavra Hosana. Hosana vem de salva-nos. Quando alguém grita Hosana ao filho de Davi, nós estamos pedindo, salva-nos, ó filho de Davi. É um cântico real. Quando o rei ele ia para uma batalha e ele voltava vitorioso, as pessoas o recebiam assim, com tapete, com palmas, com ramos, e os seus súditos, o povo daquele reino, gritava Hosana, Hosana. E isso é reescrito pelo rei Davi no Saltério, e é da estirpe de Davi que vem o Messias, o verdadeiro rei de Israel. Uma das profecias se cumprem quando Pilatos vai escrever na placa que fica acima da cabeça de Cristo o motivo da sua morte. Toda pessoa que morresse crucificada e que morria crucificada tinha uma placa falando por que ele foi condenado à morte. Em cima da cabeça de Jesus estava escrito: Jesus, Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Eles tentaram corrigir Pilatos, né? Não escreva Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Escreva que ele disse que ele é. Pilatos tinha muita paciência, né? Disse, olha, o que eu escrevi está escrito, e a placa é essa. E na verdade, aquilo que é a condenação de Cristo é a verdade da sua redenção. Ali está verdadeiramente o Nazareno, Rei dos Judeus. O Salmo 117, que é o Salmo da missa, ele vai dizer o seguinte: salva-nos agora, te pedimos, Senhor, te pedimos porque tu nos ama. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. O Senhor é nosso Deus. Ele fez brilhar sobre nós a sua luz. Organizai uma festa com profusão de ramos.
e cheguem até os ângulos do altar. O que este salmo do tal do Hosana vai dizer? Que é um rei voltando vitorioso de uma batalha, ele é aclamado com ramos e ele vai até o santuário oferecer sacrifício. Este salmo do Antigo Testamento, ele se cumpre em Jesus Cristo, quando ele entra em cima de um jumentinho, também para cumprir as profecias de Isaías. As pessoas o clamam com ramos. Aquele ramo lembra a finitude humana, um ramo cortado, ele seca, e Jesus, ele não vai oferecer um sacrifício, ele é os próprios sacrifícios, sacrum facere, ele se faz sagrado no altar da Santa Cruz. É por isso que este salmo mostra um rei que se oferece, e aquilo que Davi escreveu anos atrás, que ele nem tinha noção do que era, o saltério se cumpriu em Jesus Cristo. Um outro ponto importante para esta missa de abertura da Semana Santa é a questão do Getsemane. Está escrito na leitura: retirou-se Jesus com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Isso está em Mateus, no capítulo 26, do 26 e seguintes. Primeiramente, meus irmãos, a gente fala as palavras, mas a gente não sabe muito bem o que significa. E quando você entende o texto, ele cresce, o texto ele se avoluma. A palavra Getsemane significa prensa de azeite. É um lugar onde se colocava as azeitonas, a oliva, ali se prensava, se apertava e ela soltava então o óleo, o azeite, em 4 prensas. A primeira prensa, que é o óleo mais caro, o óleo mais nobre, é pouco óleo, este era guardado para a unção de reis, profetas e sacerdote. Aí tinha a segunda prensa, mais pesada ainda. Esse segundo óleo era para a alimentação. Colocava-se a terceira prensa e apertava-se de novo. Este óleo era para a medicina. Jogava-se óleo nas feridas. Lembram lá do bom samaritano? Ele jogou o azeite e vinho, este óleo. E por último, a quarta prensa, que é o último dos óleos. Esse é usado para as lamparinas, para manter o foguinho aceso. Então veja que Jesus, ele vai para o Getsemane, chamado Monte das Oliveiras ou Jardim das Oliveiras, porque ele seria prensado, ele seria esmagado, não para soltar o óleo, mas para derramar o sangue. Tanto é que o primeiro sangramento, que é a primeira prensa, Jesus já vai suar sangue e água. Ali é a agonia da própria morte. Jesus vai dizer para os seus discípulos, ficai aqui, orai comigo, a minha alma está triste até a morte. Isso que a igreja chama de agonia de Jesus. Você, aprofundando este texto da paixão, no primeiro século, nós estamos anos depois, mas no primeiro século, quando os cristãos do primeiro século, os judeus do primeiro século, eles iam ler a paixão de Cristo, eles entendiam com muita clareza porque Jesus estava no Getsemane, porque era um jardim, porque era monte e porque das oliveiras. Há uma tradição
antiga judaica que nos mostra, e aqui você vai tirar da cabeça aquilo que é coisa de pintor e de história, que o fruto proibido era uma maçã. A gente vê muito isso nos filmes, em quadros. Não o era. Para o judeu do primeiro século, que bebeu numa tradição milenar do próprio judaísmo, a árvore do conhecimento do bem e do mal nunca foi uma maçã. Pasmem, senhores, era um figo. O fruto proibido é no formato de figo, e o fruto do bem e do mal, a árvore da vida, era uma oliveira. Então, para que eles não comessem da oliveira, porque eles já tinham comido da figueira, eles foram então expulsos do paraíso. Se você lê e gosta de Bíblia, e você lê pelo menos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você verá inúmeros textos, Jesus falando da figueira e da oliveira, falando sobre o óleo, sobre aquela figueira que não tinha figos, porque é uma tradição não cristã, mas o cristianismo, ele sai do judaísmo, e para o judeu, a árvore do bem e do mal é a figueira, e a árvore da vida é a oliveira. Se Adão e Eva, entendam bem, comeram do fruto proibido, que seria a figueira, Jesus, ele vai para o Getsemane, chamado o lugar o lugar da azeitona, o lugar do óleo, o lugar da prensa, porque ele se coloca como um novo óleo. Se a árvore do jardim do Éden é proibida, Jesus está agora num outro jardim, o jardim do Getsemane. Ele é o novo Adão. Ele não vai inaugurar apenas a nova humanidade, e tampouco fazer apenas o novo êxodo, mas ele vai resgatar toda a obra da criação. Foi no jardim que Adão perdeu, e foi num jardim que Jesus venceu. Venceu o quê? A tentação de desistir. Afasta de mim este cálice, mas que não faça a minha, mas a tua vontade. Getsemane representa para Jesus e para nós o lugar da dor, o lugar da decisão. Meus irmãos e irmãs, quanto mais nós já vivemos, mais Getsemanes, no plural, nós já passamos. A pessoa muito jovenzinha, pré-adolescente, adolescente jovem, ele não vê problema em nada, não vê sofrimento em nada, não vê nada em nada, porque ele não enfrentou ainda o Getsemane da vida. Pega um homem, uma mulher já maduros, uma senhora idosa, um senhor, e converse com ele, porque ele é da maneira que é. São os Getsemanes que ele passou. Todos nós teremos na vida momentos de Getsemane. É o momento da dor, é o momento da decisão. Papa Bento XVI vai dizer que o Getsemane é o momento onde o cristão, ele é exprimido pelas dificuldades, ele é apertado pelas dificuldades, ele é prensado pelos problemas da vida. Jesus enfrentou o Getsemane dele, e nós devemos enfrentar os nossos. Um instante em que precisamos escolher entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Esse é o Getsemane. Você fica brigando dentro de você mesmo: eu vou fazer a minha vontade ou a vontade de Deus? Eu vou fazer aquilo que é mais prazeroso, ou eu vou fazer o certo? Vou fazer aquilo que me dá uma certa vantagem, ou que agrada o coração de Deus? Isto é Getsemane. Jesus conseguiu vencer o dele, e ele leva com ele os seus amigos, e ele vai dizer: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A hora que Jesus volta, eles estão dormindo. Jesus os desperta e os chama novamente à oração. Eles dormem de novo. Aí Jesus os coloca de pé. Fala: olha, ficai de pé, é chegada a hora, o traidor se aproxima.
Meus irmãos, não sejamos perdedores como a estirpe de Adão. Sejamos vitoriosos, porque somos da estirpe de Jesus Cristo. Nós não temos uma vida adâmica. As mulheres não podem ter uma vida baseada em Eva. Nós homens devemos olhar para Jesus Cristo, as mulheres para Maria Santíssima, porque eles venceram onde Adão e Eva perderam. Há uns quadros muito bonitos, mas pouco difusos, né? De ícones, a iconografia católica clássica, muito bonito. E todo ícone que fala sobre a paixão de Cristo, ele traz sempre Adão e Eva. Um ícone que gosto muito é da Virgem Santíssima, onde no meio tem a árvore, de um lado a figueira, de outro a videira. Maria está de um lado toda coberta, com a mão no coração, ela de vestido de véu, e ela serena, rezando. Do outro lado está Eva, nua, o cabelo de Eva desce, tampa, né, o genital, ela está com as mãos para baixo, olhando para o chão, e ela chora. A serpente está enrolada na perna de Eva. Do lado de Maria tem uma serpente também, só que Maria está pisando na cabeça da serpente. É um ícone que em poucos traços passam toda uma história. A história do Antigo Testamento e a plenitude em Jesus Cristo. Assim como a azeitona é esmagada para produzir azeite, Jesus foi esmagado no Getsêmani e no alto da cruz para produzir, se podemos usar este verbo, a nossa salvação, a nossa redenção. Este é um ponto que também só aparece no Evangelho de Mateus. Quero com vocês ir ao versículo 47, que é outro ponto importante da nossa reflexão. Permita-me ler o texto. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de gente armada de espadas e paus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo. O traidor combinara um sinal: aquele que o beijar é ele, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: salve, mestre, e o beijou. Disse-lhe Jesus: é então para isso que viestes aqui? No Evangelho de Mateus, a pergunta de Jesus é clara e é feita não apenas para Judas, mas para todos nós quando vamos à missa, quando entramos numa igreja, quando participamos de uma adoração, olhando a maneira como nos portamos, olhando o que pedimos, o que oramos, o que fazemos, a maneira como nos portamos, o Senhor pergunta para mim e para você: é então para isso que vens aqui? É para isso que vens aqui? Judas deixou claro por que ele foi até Jesus. Você já deixou claro para Jesus por que você o procura? Por que você vai à missa? Por que você tem vida de oração? Por que você participa de adoração? É para isso que vens aqui? Em seguida, adiantaram-se eles e lançaram mãos de Jesus para prendê-lo. Mas um dos companheiros de Jesus desembainhou a espada. Esse é Pedro, né? Pedro é colérico. Desembainhou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, arrancando-lhe a orelha. Arrancou a orelha. Olha para você ver, Pedro andava armado, tinha uma espadinha. Arrancou a orelha. Aí Jesus disse para Pedro: embainha a tua espada, porque todo aquele que usarem da espada, pela espada morrerão. Aí Jesus pega a orelha e devolve a orelha
para aquele homem. E dizem os escritos que ele se converteu naquele momento. Foi uma ação miraculosa de nosso Senhor. E Jesus continua: crês tu, falou para Pedro isso, crês tu que não posso invocar meu Pai, e Ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Para você entender a questão da legião dos anjos, você precisa entender o exército romano. Aqui é uma categoria militar. Uma legião são 6.000 soldados. Então um graduado, um estrelado do exército romano, ele comandava 6.000 homens. Isso era chamado de legião. Jesus tem ao seu dispor 12 legiões. Um anjo destruiu numa noite um exército de 30.000 homens. Um anjo. Jesus não está chamando uma legião, não são 6.000 anjos, ele tem 12 legiões. O que Jesus fala para Pedro, fala para mim, fala para você? Ninguém o está prendendo, ele está se entregando. Ninguém vai tirar a sua vida, ele está a oferecendo. Meus irmãos, o estudo bíblico e teológico tem que nos acompanhar vida fora, para a gente não falar bobagem. Principalmente quem é pregador da palavra, quem instrui as pessoas. Eu já escutei, não precisa entrar em detalhes, né? Alguém falando que o primeiro mártir foi Jesus Cristo. Onde que a pessoa tirou uma pataquada dessa? Onde que a pessoa leu que Jesus é mártir? Nunca o foi. Nunca o foi. A primeira coisa que um mártir precisa ter é não querer morrer. Porque se um mártir se oferece para morrer, ele não é mártir. Ele quer preservar a sua vida, mas a sua vida é tirada por causa da sua fé em Cristo. Jesus Cristo nunca foi mártir, ele é redentor, ele é Cordeiro de Deus, ele se oferece. Ele está dizendo para Pedro aqui: olha, eu tenho 12 legiões de anjos ao meu dispor, mas eu podia pedir ao Pai, mas eu não vou pedir ao Pai porque é para cumprir as Escrituras. Veja bem, a maneira como Jesus irá morrer é um cumprimento das Escrituras. Está no versículo 54, é Jesus falando. Mas como se cumpririam as Escrituras? Segundo as quais é preciso que seja assim. Todas as Escrituras do Antigo Testamento se cumprem em Jesus Cristo. Nós que somos cristãos, isso é muito claro, e talvez alguns aqui não saibam, mas há uma maneira muito simples de você aprender a ler o Novo Testamento no cumprimento do Antigo Testamento. Nós temos na nossa igreja várias Bíblias de estudo. Tem que ser Bíblia católica, que não é igual Bíblia protestante, Bíblia católica. Compre uma Bíblia católica de estudos, uma boa Bíblia. Temos a Bíblia de Jerusalém, tome nota em casa. Temos a Bíblia Ave Maria de estudos, gosto muito. Temos a Bíblia do Peregrino. Temos a TEB, são Bíblias clássicas de estudo, né? E quando você ler o texto, ao lado do texto, aí muita gente em casa vai entender, e você que lê Bíblia vai entender. Quando você está lendo a Bíblia de estudo, ela tem ao lado do texto umas outras citações. Então você lê lá, Jesus pediu, tenho sede. Aí está na frente assim, Ezequiel 24:13, Isaías 16:9. Quais textos que são esses? Aqueles textos que por este gesto de pedir de beber, Jesus cumpre o Antigo Testamento. Não é difícil, requer boa vontade, requer leitura, atenção, estudo, e ir no Antigo Testamento e voltar no Novo Testamento.
Estou ensinando isso porque, se você tem um amigo, um familiar, um colega do seu trabalho que não acredita em Jesus, e ele pergunta para você: como que você me prova que Jesus Cristo é o Messias? Como que você me prova que Jesus Cristo é Filho de Deus? Porque quando você fala que é porque você crê, isso é experiência, isso não é argumento teológico, é a sua experiência particular. Você tem que ir na Escritura e no texto bíblico e ver que Jesus Cristo cumpre a profecia do Antigo Testamento, dos grandes escritores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os Salmos de Davi, o próprio Gênesis, com a queda do homem, o livro do Êxodo aponta todo para Jesus Cristo. Então, quando você ouve o que nós acabamos de proclamar aqui, a paixão de Jesus, se você não tem esta noção, pelo menos uma noção básica, uma pequena introdução ao cumprimento de Jesus das Escrituras, me desculpe, meus irmãos, mas a gente fica boiando. A gente não entende as coisas. A gente acha que pegaram Jesus, bateram nele, deram vinagre, crucificaram, e é tudo ali. Não, ali é a ponta de um iceberg. E quem entende essa expressão, 90% do iceberg fica embaixo da água, só a pontinha que aparece. A paixão de Cristo é a ponta do iceberg. Ali embaixo tem muita coisa, tem muita profecia, tem muita história, tem muita unção, tem um povo que preparava a vinda do seu Messias. É por isso que a igreja lê a paixão de Cristo, para se cumprir as Escrituras. Eu tinha outros textos para partilhar, mas não vou entrar em todos, mas quero citar este que eu penso ser importante, porque é uma curiosidade que poucos sabem. Já está em Mateus 27, eu estou aqui dentro da narrativa da paixão, eu estou no versículo 3, aqui somente no Evangelho de Mateus é que se narra a morte de Judas. Nos outros evangelhos nós não temos, nós temos a traição de Judas, nós não temos a morte de Judas, e em Mateus nós temos Judas, o traidor, vendo-o então condenado, vendo Jesus condenado, tomado de remorso, foi devolver as 30 moedas de prata. Eu lembro-me, quando eu era padre jovenzinho, lá em Carmo do Cajuru, que eu fiz uma pregação sobre isso, a devolução das moedas. A quantidade de gente que não sabia que Judas tinha devolvido a moeda. Ele sabia que ele tinha vendido Jesus por 30, mas quanto é que ele devolveu isso? Mateus diz que quando ele vê Jesus preso, condenado, ele vai devolver as moedas, e ele vai dizer: olha, eu pequei entregando o sangue de um justo. Responderam-lhe: que nos importa? Isto é lá contigo. Ele jogou então no templo as moedas de prata, saiu e foi se enforcar. Estas moedas de prata eram moedas malditas, porque custaram o sangue de um homem, ainda mais o sangue de Cristo. Olhem só, se vocês não sabem disso, aprendam. O sumo sacerdote disse: essa moeda não pode ficar aqui, essa moeda é maldita. Pegaram a moeda e deram para um servo. O servo, com essas 30 moedas, compraram um terreno que fica em Jerusalém. Do dia que comprou esse terreno até hoje, nada nasceu mais no terreno. O terreno ficou amaldiçoado. É chamado hoje, quem vai à Terra Santa, o lote de Judas, que não é de Judas, né? Mas chama lote de Judas porque foi comprado com o dinheiro da traição. E aqui, nessa questão de Judas, o que está se cumprindo? José. Jesus é o novo José do Egito. Ele eleva José, porque José, ele foi traído por Judá. Judá é seu irmão, e ele vai vender José
para os amalecitas por 20 moedas de prata. E José era inocente. Jesus, ele é vendido por 30 moedas de prata. Jesus é inocente, só que ele foi vendido por Judas. José é vendido por Judá. Jesus é vendido por Judas, só que Judas está no hebraico. Judas está no aramaico. Se você passa Judas para a língua hebraica, qual que é o nome de Judas? É Judá. Então é para mostrar que aquele irmão que vendeu seu irmão, a humanidade, na pessoa de Judas, vendeu a Cristo. Então não foi Judas que vendeu Cristo, fui eu e foi você, pelas nossas trocas, pelo nosso pecado. Penso que esse é um outro texto importante para a nossa reflexão. Um outro texto importante é sobre Barrabás. Não podemos deixar Barrabás de fora. Aqui eles vão colocar Jesus perante Pilatos como a sinuca. Ou você solta Jesus, ou você crucifica Jesus, ou a revolta vai começar. Claro que o sinédrio não era bobo, né? Levar Jesus para ser crucificado, Pilatos não ia crucificá-lo, porque o sinédrio podia castigar. Sinédrio é o poder religioso do judeu. Pilatos é o poder da força, o poder do Império Romano. Só o Império Romano condenava à morte. O que está por trás dessa bagunça toda? Como sempre, né? Política. A política. Porque Pilatos era governador da Judéia e ninguém queria ficar na Judéia. Todo romano queria ficar onde? Onde? Exatamente, em Roma, a sede do grande e poderoso Império Romano. Então eles mandavam alguns bons generais para serem governadores, para tomar conta das províncias conquistadas. E se aquele governador mandava muito recurso para Roma, se ele mantinha a paz naquela região, ele podia subir de patente. E quando ele subisse de patente, ele voltava para onde? Para Roma. Pilatos estava a uma patente de voltar para Roma com sua mulher. Ele falava com a mulher dele: aguenta, desse ano não passa. Quando Pilatos viu, e o texto diz isso, que ia acontecer uma revolta, o que Pilatos pensou? Se acontecer uma revolta, isso vai chegar para Roma e eu não vou subir de cargo. É muito melhor que um só morra por todos. Pilatos falava da política, mas na boca de Pilatos está a revelação, porque Jesus morreu por todos. Quem é esse todos? A humanidade, não é? O texto vai dizer que a mulher de Pilatos, chamada Cláudia Prócula, sabiam disso, né? A mulher de Pilatos teve um sonho. Eles falam que é uma visão. E na visão, um anjo falou com Cláudia: ele é justo, ele é santo. Ela acorda assustada e manda falar com seu marido: mande falar com Pilatos, para não castigar este homem. Não firas esse justo, porque esta noite eu fui atormentada em sonho por causa dele. Este texto só encontra no Evangelho de Mateus. E Pilatos amava a sua esposa, mas ele temia uma rebelião. É por isso, meus irmãos, que Pilatos teve uma ideia. Vou explicar isso hoje. Vocês nunca perguntam, vocês são curiosos? Vocês perguntam? Vocês são curiosos? Porque mais importante que a resposta são as perguntas, viu? Eu sempre tive uma dúvida: por que pegaram o tal de Barrabás ou não pegaram outro? Porque estava assim de preso lá, não era um só não. Por que foi pegar logo o Barrabá? Porque Pilatos disse: busque Barrabás. Não! Pilatos disse ao general dele: busque o pior que vocês têm aí. Porque
pelo pior, eles vão liberar a Cristo. Porque eu sei, olha o que Pilatos vai dizer: eu sei que eles entregaram a Jesus por inveja. Diga para quem está do seu lado assim: cuidado com a inveja e com os invejosos. Foi a inveja que matou Cristo, viu? Pilatos está no texto. Pilatos sabia que tinham entregue Jesus por inveja, então ele pede o pior. Quem era o pior? Barabá. Quem sabe aí o nome completo de Barrabás? Não sabem? Ainda bem que vocês estão sentados, né? O nome de Barrabás em português é Yeshua Barrabá. Em português, Jesus Barrabás. E o nosso Yeshua, Jesus, que depois, título pós-pascal, Cristo, Christos. Então nós temos ali dois Jesus. E o que significa Barabá? Vocês vão lembrar: havia um cego que gritava: Jesus, tem piedade de mim. Como chama esse cego? Acertou. Bartimeu. Bar é filho. Bar Abá. O que é Abá? Que Jesus ensina no Pai Nosso. É pai, paizinho. O que significa Barrabás? Filho do Pai. Então nós temos ali um Jesus falso e um Jesus verdadeiro. O filho do Pai no pecado e o filho do Pai de verdade. Então nós temos dois Jesus, porque Jesus é o filho do Pai de verdade, que no batismo de Jesus nós ouvimos, o Pai disse: este é o meu filho amado. Ele é filho de Deus, ele é filho do Pai, Barabá. Só que nós temos o assaltante lá, o violento, o pior de todos, Yeshua Barrabá. Então note como que você aprendendo isso, o texto ele explode, o texto ele cresce. Você fala: gente, mas como que eu não sabia disso até hoje? Então por isso que o texto é tão gritante para o judeu do primeiro século, porque ali estão dois Yeshua e dois Barabá. Eles vão escolher quem? O errado. Infelizmente, o ser humano nem sempre escolhe o Jesus certo. Nem sempre o ser humano escolhe aquele que é inocente. É por isso que a multidão escolhe o filho do Pai errado e mandam o inocente para a cruz. E aqui nós temos uma oração que não era oração, era uma crítica, um cinismo. Mas aquele livro bonito, não sei se os senhores têm, Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI. Quem gosta de leitura, quem gosta de estudo, é um livro para você comprar, para você ler. Chama Jesus de Nazaré, Papa Bento XVI. Ele vai narrar os principais acontecimentos da vida de Nosso Senhor. E lendo esse texto essa semana, eu gosto muito de ler os escritos do Papa nessa época de Quaresma. Ele vai dizer que na crítica está uma verdade eterna. Quando Pilatos ele pede a bacia para lavar a mão, falando: olha, eu não tenho culpa, eu não vejo culpa nenhuma neste homem, e isto é com vocês, sou inocente do sangue dele. O que a multidão grita? Cai sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. E dão uma risada. Quer dizer, é para matar mesmo, é para derramar o sangue mesmo. Só que o Papa Bento XVI, grande teólogo, vai dizer que no domingo da misericórdia, é isso que a igreja continua clamando: que o seu sangue, Senhor, caia sobre nós, que o seu sangue, Senhor, caia sobre os nossos filhos. Um sangue redentor. O sangue de Jesus, ele salva. O sangue de Jesus, ele redime. Então é outro ponto importante. E por último, meus irmãos,
Tinha mais, viu? Não vou ficar só nesse aqui. Tanta coisa bonita para falar. Por último, eu quero apenas falar, que é uma curiosidade que muitos não sabem, o local que Jesus morreu. É um Monte Calvário, que é chamado Caveira, Gólgota. Quem já foi na Terra Santa, eu já tive essa graça uma vez, quando você sobe no Monte Calvário, e você sai do Monte Calvário e olha por trás, é um crânio perfeito, tem a boca e 2 olhos grandes, é um Monte Calvário, parece com uma caveira, por isso colocaram o nome lá de Monte Calvário. Mas tem outros estudiosos que falam, não, que na época que Jesus foi crucificado, não tinha esses buracos aí, então não é por causa disso não, é porque na época do Império, quem era decapitado no alto desse monte, que era um monte que se matava, o Monte da Morte, o primeiro nome dele era Monte da Morte, passou depois para Calvário, aí cortava a cabeça, o Império Romano, cruel como era, entregava para a família o corpo, mas a cabeça não, a cabeça ficava lá. Por quê? Porque no final do dia, quando vinha o general, ele queria confirmar se a pessoa foi morta. Foi, as cabeças aí, ó. Então ele olhava, trabalho feito, e as cabeças ficavam jogadas lá. Então tinha muito crânio, muita cabeça, então ganhou-se o nome de Monte Calvário pelas cabeças que lá estão. Mas existe um estudo, segundo os santos padres da igreja, no século I, que atribuíam, atenção, um Monte Calvário ao túmulo de Adão. Vem de séculos e milênios atrás, que naquela região onde Jesus foi crucificado, foi onde Adão foi sepultado. Não sabemos a veracidade histórica. O que sabemos é que Jesus é um novo Adão, ele é o fruto permitido, porque naquela árvore onde o fruto era maldito, na cruz, a nova árvore, Jesus é um novo fruto. Por isso vai dizer, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. O fruto contrário ao Antigo Testamento. E por fim, meus irmãos, esta semana maior que iniciamos, com tanta riqueza que tem os nossos textos bíblicos, eu gosto de jogar essas coisas, talvez até umas dúvidas que vão surgindo no seu coração, para que você leia a Bíblia, para que você estude Bíblia. É claro e lógico que o padre não vai cobrar dos senhores uma formação bíblica, como nós tivemos de anos de seminário. Não é isso que o padre quer, mas que você possa entender profundamente a paixão de nosso Senhor. Acredito que se você prestou atenção, você de casa tomou algumas anotações, você entendeu que o que está acontecendo com Jesus não é à toa, não é por acaso, não é apenas traição de Judas, não é apenas vontade do Sinédrio, não é apenas omissão de Pilatos, mas é o cumprimento das Escrituras do seu Pai. Por isso, quando se diz que Barrabás é solto e Jesus fica, este filho do Pai, Yeshua, o Salvador, ele está cumprindo centenas de anos de profecia sobre o Messias. É isso que nós celebramos nesta semana maior. Estamos no primeiro dia, domingo de Ramos e da paixão do Senhor. Aquele Jesus que entra no burrinho, quem ele é? Agora você sabe responder. É um novo Moisés, é um novo Adão, é a plenitude de José do Egito, é o resgatador, é o Goel, ele é Barrabá, ele é o verdadeiro filho do Pai, ele é Yeshua, é o Deus Salvador, ele é aquele que vai terminar no alto do Gólgota.
entregando a sua vida e o seu sangue pela nossa salvação. Muitos, meus irmãos, deixaram de andar com nosso Senhor. Muitos se perderam nos caminhos da vida. Vamos permanecer com Ele nesta semana. É uma semana por ano. Eu já disse, e foi bom que viralizou, né? Quando eu estava lá com o Frei Gilson, que Semana Santa não é feriadão. Semana Santa é celebração. Feriadão é para pagão. Semana Santa é para cristão. Então, meus irmãos, estejamos com o Senhor nas cerimônias da Semana Santa. Fique atento a cada celebração e naquilo que vai ser ensinado, para que você cresça não apenas a cultura bíblica, mas a sua fé em Jesus Cristo. Permita-me apenas um exemplo e com isso encerramos. Não existe mais o quadro, mas no programa do Celso Portiolli, do SBT, tinha um programa a respeito de fã, pessoa que era admiradora, fã. Então eu acompanhei alguns. Domingo à tarde, você fica vendo, você mais cochila do que assiste, né? Mas eu fiquei impressionado com um cara que foi lá, que era fã do Fred Mercury, Queen. E o filho, o cara acertou todas as perguntas. E não são perguntas assim, qual o nome da primeira música? Não. Quando era pequeno, qual foi o nome da primeira professora? Qual era o nome do seu melhor amigo de ginasial? Quando ele entrou para a banda, que era o Queen, qual foi o vocalista que saiu? O cara acertou tudo. Até o Celso elogiou, falou: olha, impressionante a sua cultura do Fred Mercury. Ele falou assim: é porque eu amo. E se a gente ama, a gente tem que conhecer a história dele. Eu fiquei pensando, meus irmãos, se pecasse um de nós, que somos seguidores de Cristo, e se levasse nesse programa do Celso Portiolli, ele só fizesse perguntas sobre Jesus, se nós acertaríamos todas. Que nós falamos, somos cristãos, somos católicos, somos de igreja, I love you, Jesus, não é assim que a coisa é? Eu amo Jesus, eu sou de igreja, mas não conhecemos aquele que seguimos. Precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer a história de Jesus, as pregações de Jesus, aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus fez, lendo os evangelhos, aprofundando nos textos semânticos, indo no Antigo Testamento, no cumprimento do Novo, prestando atenção em boas pregações, ouvindo na internet bons estudos bíblicos, tendo uma boa leitura espiritual, para que você não seja um católico bolinha de isopor. O que é isso, padre? Só fica boiando, né? Tem gente que só boia. Não, precisamos ir para a profundidade, entender as coisas profundamente, para entendermos o amor e a grandeza do sacrifício de nosso Senhor. Desejo a todos uma santa, uma grande, uma única semana. É a semana maior, onde estaremos celebrando juntos a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Não basta estar com Ele apenas na entrada triunfal. Não basta estar com Ele apenas no lava-pés. Não basta estar com Ele também no seu sepultamento. É preciso estar com Ele na sua ressurreição. Porque quem é amigo de Deus nesta terra, certamente será amigo de Deus eternamente no céu. Que Nossa Senhora das Dores nos ajude nesta Semana Santa a entrarmos no sofrimento, na doação, no sacrifício de Cristo, para com Ele celebrarmos a ressurreição. Ao Senhor Jesus, honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, contemplando a Cristo, nosso Salvador, oremos pela salvação de todos os homens, vítimas do